Três irmãos que buscam superar um trauma familiar embarcam em uma viagem para se reconectar, aproveitando as festas do carnaval. Mas a jornada deles toma um rumo inesperado quando param em uma cidade misteriosa, dominada por uma família com mão de ferro. Quando eles aparecem na festa da cidade sem convite e acabam envolvidos na morte de uma mulher, cujo corpo termina em seu porta-malas e colocando todo o sistema da cidade contra eles. E esse é um filme nacional em que eu fiz a direção de produção. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, Astro Play! Você vai sofrer antes de ir pro inferno. Vocês estão hospedados na minha cidade, beberam na minha festa. A gente tá só de passagem. É isso mesmo, meus amigos. Aqui na Central do Play, eu falo dos filmes dos outros. Eu critico, muitas vezes, a maioria das vezes, eu elogio. Mas eu também faço os meus próprios filmes. Estreia hoje em alguns cinemas selecionados o nosso filme Quarta-feira de Cinzas. Em breve no streaming perto de você. Esse filme foi filmado no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Passo Fundo e algumas cidades ali no entorno, em que eu fiz a direção de produção. Mas muitas pessoas podem perguntar, o que é isso? O que é direção de produção? Direção de produção é quase que um gerente de projeto de campo. Então, eu tinha que coordenar todas as equipes e todos os insumos do filme. Então, por exemplo, entender o que tinha que estar disponível em cada dia. Então, hoje nós vamos filmar na rua. Quantas barracas a gente precisa, onde essas barracas vão ser instaladas, quem vai instalar, quem são os equipamentos, quem tem que estar no set, quem são todas as pessoas que vão ter que estar lá em cada hora, as autorizações, porque a gente precisa de autorizações municipais. Às vezes, se a gente vai filmar na rua, tem que fechar uma rua, então tem que pedir para a prefeitura, para a polícia, esse tipo de documentação. Então, todo esse processo durante esse filme fui eu que gerenciei. Então, eu tive contato com toda a equipe, todo o elenco, quase que o tempo todo, né? Os personagens principais desse filme são três irmãos, que são interpretados pelo Emiliano Huschel, que é um grande amigo meu. Ele, inclusive, vai ser padrinho do meu casamento, meu irmãozão. E o Emiliano, cara, o meu Emiliano, eu não conheci ele no filme, né? O Emiliano é meu amigo de verdade, assim, a gente tem um relacionamento fora das câmeras há alguns anos já. Quando eu morava nos Estados Unidos, porque eu comecei a minha carreira como produtor nos Estados Unidos, em Nova York, ele estava atuando como ator em Los Angeles. E aí a gente se conectou, né? Porque nós éramos dois brasileiros no exterior. E aí a gente começou a formar uma amizade, um vai almoçar na casa do outro e tal. E a gente continua a nossa vida assim. Bom, eu tenho 1000 histórias do Emiliano, né? Ele é muito importante na região do Rio Grande do Sul. Ele é talvez o diretor de cinema mais importante do Rio Grande do Sul hoje, um dos, né, com certeza, que ele faz grandes filmes, está criando todo um ecossistema ali na região de Passo Fundo, criando um estúdio. Então ele já fez filmes ali como Maverick. Ele nesse momento está filmando um filme chamado Aba Larga, em que é sobre os policiais do passado ali no Rio Grande do Sul. Dá uma seguida ali no Instagram dele, dá uma seguida no filme Aba Larga que eles estão filmando, em que eu não estou trabalhando, né, Emiliano Huschel? Eu tô brincando, o Emiliano certamente teria me chamado, mas é que eu tô com o casamento marcado durante as filmagens, óbvio que eu não ia poder ir, né? Ele sabe disso, ele vai estar no meu casamento. Então, estão lá filmando, desejo super sorte, mas a gente tem mais filmes no forno que estamos trabalhando junto. Logo, eu e o Emiliano vamos trazer um novo filme aqui para você. Um dos outros irmãos é o Juliano Larran. Cara, Juliano Larran é um querido, talvez ele seja mais conhecido pelo seu papel atual hoje de José do Egito na Record. O Juliano Larran, ele já fez várias outras novelas, né? Mas, cara, a minha experiência com ele é incrível, incrível. Eu não conhecia ele até o primeiro dia de filmagem, uns 2 dias antes do primeiro dia de filmagem. E aí o que acontece é que a nossa primeira diária de filmagem era uma externa. E, cara, começou a chover assim, ó, absurdamente.
e a galera começa a puxar, tirar os equipamentos para baixo das barracas para proteger as câmeras, as lentes, né? E o elenco geralmente vai para baixo de uma barraca e fica num cobertorzinho, porque se alguém ali fica gripado ou doente, meu Deus, né, cara? São 3, 4 dias de paralisação no filme inteiro. Então a gente sempre preserva muito o elenco. Então tá o elenco lá, né, na coberta, protegendo seu cabelo também, porque o cabelo faz parte da figuração ali, né, da imagem do personagem, então também não pode molhar. As roupas não podem molhar, né, porque a gente vai utilizar aquilo mais tarde numa filmagem, e às vezes se tu molha 1, 2 camisetas, até secar, vai atrasar toda a filmagem. Enfim, toda a equipe correndo para um lado, para o outro, puxando os equipamentos. Cara, daqui a pouco eu olho pro lado, tá o Juliano Larran, sem camisa, com uma touca, puxando as coisas, sabe? Levantando as coisas. Jô, vamos! E aí, pegando assim, levantando barraca, levantando equipamento, assim. Não, cara, vai pra barraca, sai daqui, deixa a gente. Não, meu irmão, tamo junto, vamos carregar as paradas. E o cara se recusou e ele ajudou a gente a carregar tudo. Cara, que bicho massa, tá ligado? Na verdade, a gente não deveria deixar ele fazer isso, mas a gente não conseguiu impedir, porque o cara tem um coração, assim, um espírito de companheirismo, de parceria tão forte, que ele não deixou a gente na mão, assim, foi muito legal, sabe? Cara, ele é incrível, cara. E aí o terceiro desses 3 irmãos, na verdade, é uma irmã, interpretada pela Flávia Espírito Santo. Flávia Espírito Santo, uma querida, uma amada, uma grande atriz, ela trabalha muito nos teatros do Rio de Janeiro. A Flavinha, cara, a Flavinha Espírito Santo, assim, eu tenho excelentes memórias dela. É uma querida, assim, dentro e fora da câmera, sempre com o espírito lá em cima, sempre otimista, sempre feliz, cara. Ela, assim, ó, é um farol de alegria por onde ela passa. Eu nunca esqueço que eu fui fazer uma cena, tem uma pontinha, tem uma falhinha no filme, se eu não me engano. 1 ou 2. Enfim, mas eu não sou ator. Eu tava cobrindo ali uma tabela, assim, sabe? Fui fazer uma cena extra. E eu fui fazer... É pra ser uma autoridade, né? Então eu vou falar mais grosso, assim. O que vocês estão fazendo aqui? Né? Eu sou um policial. E aí, óbvio que eu não sei me portar, eu não tenho linguagem corporal, eu não sei projetar minha voz, nada disso, né? E quem dirige a gente é o diretor, o Fábio Brasil. E o Fábio, ele é bem elegante, né? Ele é um cara bem carinhoso, então ele... Jô, faz assim, faz assado. Eu fui lá, fiz a cena a primeira vez e não ficou bom, né? Eu não entreguei o que eu tinha que entregar. Aí a Flávia, que tava dentro do carro, porque ela era a pessoa... Eu tava fazendo uma abordagem policial. Ela sai do carro e fala... Jô, olha pra mim! É assim que tu vai fazer! Levanta, usa a tua voz, traz daqui de dentro! E aí ela começou a me dirigir assim com muita agressividade, sabe? Mas com carinho, assim, eu vi, ela tava preocupada, sabe? Então ela foi trazer uma energia pra cena, pra conectar comigo, assim. A Flávia foi lá, pulou em cima da cena e começou: Jô, é assim que tu vai fazer? Vamos! Cara, é uma querida, cara. Eu também nunca vou esquecer desse dia, assim. Foi incrível. E é claro que a gente tem os nossos convidados especiais. A Dani Escobar, que é uma atriz da Globo com uma grande carreira, grandes papéis, como A Casa das Sete Mulheres. A gente tem o Thiago Tomé, também, que é um ator com bastante envolvimento nas séries da Globo. E a gente trouxe a Kéfera também para esse filme. A Kéfera tem uma participação muito especial, com um papel muito importante. A Kéfera, a gente pegou ela assim, ó, um pouco antes da era maromba dela, né? Então, aquele momento da vida da Kéfera, ela tava bem tranquila, era bem na dela, bem carinhosa, bem quietinha, quase tímida, assim. Mas, cara, ela entrega muito como atriz. Entrega muito. Eu tinha uma impressão dela da internet, eu não a conhecia pessoalmente, né? E aí, ver ela trabalhar de perto como atriz e como pessoa... Ela me ganhou muito, cara. Ela é muito divertida, ela é muito gente boa. Eu não tenho como não recomendar a Kéfera. A Kéfera, assim, cara, ela é uma parceiraça também, sabe? Foi muito legal. Ela ficou bastante tempo com a gente, ela ficou umas 3 semanas. Então a gente criou uma amizade, né? De sair pra fazer happy hour, de contar histórias da vida e tal. E é claro que convivendo com essa galera, o filme tem várias histórias muito interessantes, né? Eu acho que uma das mais memoráveis é que durante a gravação do filme aconteceu o aniversário da Kéfera de 30 anos. E aí a gente foi todo mundo pro bar e tomamos umas bebidas com ela, cantamos no karaokê. Foi super divertido. Eu acho que a gente não deve ter filmagem disso, né? Senão ia filmar o nosso elenco bebendo.
Então é muito engraçado que hoje, quando eu acompanho a Kefra nas redes sociais dela, a gente passa a olhar pra essa pessoa de uma forma diferente, assim, né? Com carinho, assim. Pô, que legal que ela tá fazendo, que legal esse trabalho que ela tá fazendo, e começa a torcer pela pessoa cada vez mais, né? Então todo esse carinho, não só pela Kefra, mas pelo elenco inteiro. O elenco é incrível, cara. O elenco foi incrível mesmo, assim. Saudades da galera. Tomara que a gente consiga se encontrar agora num dos lançamentos do filme. Mas a gente acaba fazendo uma amizade durante esse tempo, né? A equipe inteira, né? Não só a produção e o elenco, mas a produção, a equipe, o pessoal de câmera, o pessoal da maquiagem. É um grande grupo com bastante contato o tempo todo e todo mundo fica muito unido, o que pode causar alguns atritos. E a gente tinha algumas equipes que não viam o projeto da mesma forma ou que não tinha a mesma dinâmica de trabalho. Mas é isso, eu tenho certeza que vocês, no trabalho de vocês, às vezes encontram desafios, colegas que vocês têm que tentar realinhar a forma de trabalhar, e pra gente não, é diferente. Ainda assim, a gente conta com uma equipe multitalentosa, o nosso diretor do filme, que foi o Fábio Brasil, um cara incrível de trabalhar, o Bernardo, que fez a direção de arte, um cara incrível de trabalhar, o Juliano, nosso diretor de fotografia. Cara, uma equipe assim, ó, os chefes de equipe nota 10. Nota 10, assim, eu não tenho nada pra falar deles, assim. Eu lembro que esse filme foi difícil pra mim, mas olhando pra trás, assim, eu acho que eu só tenho carinho por ele e pela equipe. E fazer filme no Brasil é muito difícil, né? Esse é um filme que, não sei se eu posso falar o orçamento dele aqui, é menos do que qualquer filme americano que vocês conhecem, óbvio. Mas se vocês verem o que a gente fez com esse orçamento, cara, o tanto de locação, as estrelas que a gente trouxe, a gente explodiu carro, cara. Porra, animal, explodir carro. Animal. Não quero dar muito spoiler do filme, né? Porque o filme vai estar à disposição pra vocês. E eu tô empolgado pra falar desse filme, porque eu quero que vocês assistam. E eu posso até responder mais perguntas sobre isso, se vocês comentarem aqui com as perguntas específicas, talvez eu faça outro vídeo. Mas eu não quero me ater muito, porque o filme acabou de sair, eu quero que quem puder assista e depois volta aqui pra gente conversar. Que eu posso contar mais coisas aí dos bastidores, mostrar algumas fotos. Mas então, você que não me conhece, que talvez já tenha vindo aqui antes no Central do Play, ver eu falar de outros filmes, talvez você não soubesse que eu também sou produtor. E esse não é o único filme que eu já fiz. Esse é apenas o último filme que eu já fiz. Eu tenho uma carreira relativamente longa no audiovisual. Fui produtor executivo, fiz uma série para Amazon Prime chamada Media Wars, que teve até 6 episódios. Eu já fiz um filme de horror chamado Inner Ghost. Eu tenho um filme cristão chamado Surviving Confession. E estão em pós-produção ainda 2 filmes que a gente vai lançar. Um esse ano, 20 de novembro, chamado O Velho Fusca. Esse filme foi dirigido pelo Emiliano Ruschel e ele tem produção minha. Ele também estrela o Danton Mello, o Tonico Pereira e a Cléo Pires. Quando esse filme sair, eu faço um vídeo só sobre ele para contar um pouquinho dos bastidores também aqui para vocês. E outro filme chamado Follow the Dark, que a gente filmou lá em Londres, também é um filme internacional, que a gente deve lançar ano que vem. Esse filme estrela James Cosmo, que vocês devem conhecer talvez de Game of Thrones ou Coração Valente. Ele tá em Troia também. Então eu criei esse canal não só porque eu gosto muito de filmes, mas porque eu trabalho com filmes. Eu conheço os bastidores, eu conheço muita gente que trabalha nessa área, eu conheço atores, atrizes, conheço produtores, diretores de fotografia, o pessoal que faz trilha, música, são os meus colegas de trabalho. E eu sei que se você gosta de acompanhar canais aqui na internet sobre filmes, tem vários e vários por aí. E tem muita gente muito divertida, muito grande, mas que na minha impressão, às vezes não tem um comentário muito apropriado, sabe? E tá tudo bem, as pessoas não têm que entender de filmes, de bastidores de filmes, da produção, pra gostar ou não gostar de um filme. Às vezes a conversa, ela pode ser mais nesse sentido de um papo de bar, um papo de boteco, em que você fala o que você gostou e a outra pessoa pode concordar ou não com você. Então esses canais são muito importantes e são muito divertidos. Mas se você tem interesse de ter essa conversa comigo, que conhece os bastidores, uma conversa também leve, divertida, que eu vou falar o que eu acho sobre os filmes, então foi pra você que eu fiz Central do Play. O canal agora tá com mais ou menos um ano, né? E a gente tá atingindo agora 13 mil seguidores, perto disso. Então se você acompanha a gente e ainda não segue,
essa é a hora, esse é o momento. Chegou o momento de me ajudar a fazer o canal crescer. E talvez fale pros seus amigos: tem um cara lá que tem um canal de YouTube que fala sobre cinema, que ele faz filmes. Ele não só assiste filmes, ele não só gosta de filmes, mas ele trabalha com isso. Eu quero ter essa conversa mais próxima com vocês, e eu também quero contar para vocês como é que funcionam os bastidores. Se vocês tiverem essa curiosidade, alguém que queira trabalhar com isso e quer saber como é que esse mercado funciona, eu tô aqui para vocês, eu tô aqui para ter justamente essa conversa. Só que para isso a gente precisa de mais interação. Eu tenho feito assim as críticas, mas eu quero saber o que vocês querem ouvir. Comentem, sigam, falem para os seus amigos, que essa é uma oportunidade bacana de vocês ter alguém que trabalha no cinema, falando de cinema e talvez contando algumas curiosidades das coisas que vocês sempre quiseram saber e ainda não sabem, ou não tinham para quem perguntar. Então por hoje era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tem medo? Da morte? Quem não tem? Dé, acorda. A gente precisa ir. O que você fez com a garota? Eu acho que vocês sabem mais do que estão dispostos a revelar. O que aconteceu não foi por acaso. Você me fez pecar ontem. Eu vi essa mesma frase da boca da Mima.